Todos do canal Ação AVC. Eu sou Jussara Baggio, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, sou pesquisadora na área de controle postural e AVC, e eu vim falar para vocês um pouco sobre o risco de quedas pós o acidente vascular cerebral. Então, como vocês sabem, né, o AVC ele causa um impacto muito importante na vida não só das pessoas que tiveram AVC, mas também dos seus familiares. E as quedas, elas são um importante fator de preocupação para todos, né? Não só para quem teve um AVC, mas também para a população em geral. Então, quando a gente observa estudos em idosos, então a gente sabe que acima dos 65 anos, de 28% a 35% dessas pessoas já sofreram uma queda. Quando a gente passa para a faixa etária dos 75 anos, 42% dessas pessoas também já caíram. Então, é uma porcentagem muito grande e algo que a gente precisa pensar e planejar. Quando a gente passa esses números, né, para as pessoas que tiveram AVC, esses números também são alarmantes. Estudos apontam que 40% das pessoas elas sofrem pelo menos uma queda após 6 meses, em até 6 meses após o AVC. E quando a gente passa para o tempo de um ano, né, quando a gente estende esse tempo para um ano, essa estimativa aumenta ainda mais, então para 70%. Então, esses números nos mostram que ter um AVC somente ter um AVC é um fator de risco importante para as quedas. Então, a gente precisa pensar o que fazer, então, quando tem um AVC. É importante que já no hospital seja conversado, explicado essa questão desse risco de quedas e a família tem que se preparar, assim como, né, a própria pessoa que teve o AVC. Mas por que que isso acontece, né? Porque ter um AVC é um fator de risco para cair. Quando a gente tem um AVC, o AVC ele acontece de forma abrupta, de repente. E a gente sabe que o nosso cérebro, cada região do nosso cérebro, ele é responsável por uma função. Então a gente tem regiões do nosso cérebro que são responsáveis pelos movimentos do corpo, do braço, da perna. A gente sabe que tem regiões do nosso cérebro que são responsáveis pelo toque, pela visão, pelo olfato, pelo equilíbrio. Só que existem alguns, e depois do AVC, cada pessoa pode desenvolver um tipo de sequela. Só que existem sequelas que aumentam ainda mais o risco de cair. Quais são elas? A fraqueza muscular, principalmente aquela fraqueza relacionada à dificuldade de andar, de locomoção, alteração do equilíbrio, depressão e alteração da cognição e incontinência urinária. Esses 4 fatores somados a terem um histórico de quedas, o que é isso? A pessoa que já caiu uma vez, ela tem uma chance ainda maior de cair novamente. E também o uso de medicação sedativa, porque esse tipo de medicação, ele deixa a pessoa pode deixar a pessoa um pouco mais sonolenta, né, ou com os reflexos um pouco mais lentos, isso aumenta o risco de cair. Então, se você tem algum desses fatores, você precisa tomar mais cuidado. E o que é isso, né? Então, quando a gente fala em quedas, a gente precisa falar em prevenção de quedas. Inicialmente é isso, a gente precisa prevenir que a pessoa caia.